Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Ayrton Bruto. Esses reacts já se tornaram quase que uma obrigação, toda a Ciro Games tem esses reacts, e o último tem sido considerado o melhor já feito pelo Ciro. Realmente tem alguns pontos bastante interessantes e vale a pena a gente comentar algumas coisas. Não que vá mudar o rumo exatamente das eleições, mas pode mudar muito a visão que as pessoas têm, tanto dos dois pré-candidatos, Ciro, Lula, e até mesmo do atual presidente Jair Bolsonaro, né, que é candidato à reeleição. Vamos aos pequenos cortes do vídeo e eu vou fazendo comentários nesses cortes. A mão dos patrões do seu Bolsonaro e do seu Paulo Guedes, os donos da grana, reduzir os impostos sobre os combustíveis. O medão, o fogão aí da derrota tomando chegada, e o Bozo, que não fez nada, 3 anos e meio, quer agora fazer a lambança e tal. Mas, com isso, o que é dele? Olha ele aí, ó, no palácio, passando atrás na hora da solenidade. Que vergonha, Bolsonaro. Você não percebe que esse cara tá aí para te desmoralizar? Bem, pessoal, esse primeiro corte é sobre a questão da live que o Jair Bolsonaro fez para apresentar o projeto de lei deles de cortar ICMS, dos combustíveis, e com isso reduzir o preço do óleo diesel, da gasolina, e uma medida absolutamente eleitoreira, como o próprio Ciro diz no react dele, né? Mas pior do que isso, essa medida não é apenas eleitoreira, essa medida é criminosa em termos de responsabilidade fiscal. Eu vou explicar para vocês por quê. Está se esperando aí, estimando aí em torno de 15 a 20 bilhões de queda na arrecadação dos estados com essa medida. É verdade que vai ter um impacto relativamente pequeno, mas vai ter um impacto no preço dos combustíveis, né? Mas o preço dos combustíveis é muito mais pela política adotada pela Petrobras, e isso ele não quer mexer, e é o único que pode realmente mexer. Bom, o presidente da Petrobras também pode, mas ele é subordinado ao presidente da República, né? Mas isso o Bolsonaro não quer mexer, né? Então, assim, essa medida é absolutamente irresponsável, porque você vai cortar algo em torno de 20 bilhões, aí, 15, 20 bilhões, né, nas melhores expectativas, né? As piores vai a 30 bilhões de reais só esse ano, no orçamento de estados, que já estão, muitos deles, em situação pré-falimentar, né? Isso vai ter uma repercussão muito ruim na economia, porque pode causar atrasos de funcionários públicos, de fornecedores dos governos estaduais, e de obras e uma série de outras coisas. Mas o governo diz que vai compensar os estados através do Tesouro Nacional, ou seja, ele vai aumentar o rombo na arrecadação federal, o rombo nas finanças federais. Aí o que eles fazem? Eles têm uma ideia genial, que é você pegar a venda da Eletrobras, que eles estão estimando aí em mais de 100 bilhões de reais, e só que a venda da Eletrobras, ela já vem casada com a construção de um gasoduto para atender a uma indústria específica, pelo menos é o que estão comentando aí na imprensa, né? O resto ele quer pegar o dinheiro para subsidiar os estados, compensar os estados com essa queda do ICMS. Ou seja, ele está vendendo a geladeira para pagar o almoço. Quando acabar o dinheiro da geladeira, ele vai pagar o almoço como? Né? Ou seja, você está torrando o seu patrimônio para pagar custos correntes do Estado, desnecessariamente. Existem vários outros mecanismos que você poderia utilizar para compensar essa questão do ICMS, sem onerar os estados, sem onerar diretamente a União nesse sentido. Mas eles não recorrem a essas políticas, né? A principal seria a mudança da política de preços da Petrobras, mas eles não fazem nada disso. Mas também teria outras situações que eles poderiam utilizar. Por exemplo, aumentar imposto sobre, ou criar imposto, porque não existe no momento, né, sobre lucros e dividendos, e aí sim você subsidiar os combustíveis através do próprio lucro dos acionistas minoritários da Petrobras. Mas essas coisas eles não falam, essas coisas eles não dão um menor sentido, menor atenção nisso.
Bom, depois o Ciro continua a sua live, né, seu react, falando do que é a presença desse advogado ali, que era uma pessoa que escondia Maurício Queiroz dentro do seu sítio em Atibaia. Veja bem, uma coisa é o advogado defender, ele tem todo o direito de defender um acusado, seja por que for, assassinato, roubo, tráfico de drogas. As pessoas têm o direito de se defender e contratar um advogado para isso. O advogado tem o direito, óbvio, de ser remunerado para defender a sua pessoa, não importa se tem prova contra, a favor, a questão não é essa, é um direito de defesa da pessoa na justiça. Outra coisa é o advogado esconder alguém que está sendo procurado pela justiça. E Maurício Queiroz, na época, era procurado. Ele tinha sido intimado a depor na justiça, não comparecia, e Frederico Youssef fez o favor de escondê-lo seu sítio em Atibaia. É absurdo dos absurdos essa figura ainda está frequentando o Palácio do Planalto. Isso na época, o que foi quando encontrado o Maurício Queiroz no seu sítio, foi muito comentado, que ele era frequentador assíduo do Planalto, e a gente vê que essa situação não mudou, embora aparentemente na época o Bolsonaro tivesse rompido com ele, mas a gente vê que isso aí não aconteceu. Bom, essa parte mais importante do Bolsonaro, mas ainda sobre o Bolsonaro, Ciro ainda fala sobre a questão do Bolsonaro comparecer ou não a debates, né, de um projeto de lei que foi dada entrada na Câmara pelo deputado Davi Miranda, do PDT, que obrigaria todos os candidatos a comparecerem a debates. E por aí vai. Essas partes são mais folclóricas, eu considero um pouco menores. Faz parte da democracia também alguém não comparecer ao debate. E aí cabe ao eleitor julgar se aquele candidato deve merecer o seu voto ao não participar de um debate, né? Se ele realmente é merecedor, se ele realmente é democrata ou não, né? Eu não posso obrigar as pessoas a participar desse tipo de evento, né? Seja ele pré-candidato ou não, né? Claro que o Ciro está querendo debater, porque é uma forma dele divulgar o Projeto Nacional de Desenvolvimento dele, mas eu não vejo isso como uma obrigação dos outros candidatos. Assim, até porque os dois já estiveram na presidência da República, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, né? O Bolsonaro está, e o eleitor sabe se eles fizeram coisas boas ou ruins, eles que julguem, né? O Ciro vai aos debates e pode apontar, o Bolsonaro errou aqui, errou ali, e eles não vão estar lá para se defender. A questão é essa, tá? Então, eu acho que isso é uma questão um pouco menor. Isso não fere o processo democrático em si. E eu já falei isso até no meu blog dos Mercantes. Isso fala muito mais sobre os pré-candidatos, aqueles que estão almejando chegar ao cargo pretendido, no caso a presidência da República, do que quanto à democracia em si. Tá? O eleitor que julgue. Bom, depois o Ciro continua. Retomar a aliança com Temer é hoje prioridade da campanha do Lula. Tá entendendo aí, pessoal? O Michel Temer é o cara que o Lula botou na linha de sucessão da Dilma, é o cara que liderou o golpe, que o PT denuncia, e o Lula já se associou com todos os golpistas, e agora a prioridade do Lula é se acertar com o Michel Temer. Depois aparece um tal de Salles, que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Um rapaz que eu achei que era até... Isso mesmo, vocês estão vendo aí o Lula do lado do Geraldo Alckmin, elogia os ministros do meio ambiente, deles aí, esse Salles, ninguém sabe de onde é que veio esse Salles. Pontos muito importantes que o Lula ofereceu esta última semana. O primeiro ponto é a questão da aliança com Temer. O próprio Temer, se não me engano, em janeiro, ele já tinha dito que tinha sido procurado por uma pessoa muito distinta do PT, ligada ao PT, e para conversar com Lula e tal. Dizem que seria o advogado do Lula nos processos da Lava Jato, no caso o Cristiano Zanin, né? E agora volta a carga do Lula em cima de Michel Temer. Veja bem, a incoerência profunda desse ato. O PT, ele até hoje, né, ele defende a tese de que foi um golpe. Eu concordo que foi um golpe porque não havia o motivo jurídico
para o afastamento de Dilma Rousseff, né? E isso está provado hoje. Na época também, né, no próprio julgamento do Senado, foram 2 técnicos deporem lá no julgamento que não havia sido cometido nenhuma pedalada fiscal por parte da presidência e tal, e a presidência não pode ser condenada, ela não pode ser afastada por ato que não tenha sido cometido diretamente por ela, né? Então foi um golpe parlamentar, sim. A questão não é se foi golpe agora ou não. A questão maior é política. O PT defende, 5, 6 anos, o PT defende a tese que foi um golpe. Aí agora ele vai entrar em contato com Michel Temer, pedir apoio a Michel Temer, que seria o cabeça desse golpe, foi o maior beneficiado desse golpe, politicamente, né? E como se nada tivesse havido, né, ele está agarrado com vários desses golpistas, né, entre aspas, porque depois do que aconteceu, é totalmente incoerente. E Ciro, corretamente, faz uma crítica contundente nesse ponto. Em seguida, Ciro faz uma outra crítica, né? O vice de Lula, Geraldo Alckmin, que dizem ser um democrata, pode ser, o meu sentido de democracia é um pouco diferente, né? Mas vamos botar que o sentido de democracia seja a conversa, a troca de ideias e tal. O meu sentido é um pouco melhor, é um pouco mais amplo. Eu acho que ele ultrapassa a troca de ideias. O sentido de democracia para mim é: vamos conversar e vamos buscar a melhor maneira de fazer as coisas boas para todos, não para um pequeno grupo, né? O Alckmin quer fazer sempre a coisa para um pequeno grupo e o Lula aparentemente também. Mas a crítica do Ciro não é essa. A crítica do Ciro é sobre Ricardo Salles, porque era o dia do meio ambiente, o dia mundial do meio ambiente, e você vê o Lula aparecendo lá, falando das políticas dos ministros que ele teve no governo dele, a Dilma teve e tal, e aí depois ele vê que da onde saiu o Ricardo Salles? E o Ciro aponta, olha só, até o Ciro inverteu a ordem, o Ricardo Salles foi secretário particular do Dória e depois foi alçado ao cargo de secretário de Meio Ambiente de São Paulo, onde ele cometeu fraude, ele alterou o mapa lá da Secretaria de Meio Ambiente para autorizar algumas operações que seriam ilícitas, que seriam extremamente prejudiciais ao meio ambiente, que eram proibidas por lei. Ele alterou esse mapa para poder autorizar isso aí. E foi processado, está sendo processado ainda, o processo não acabou, ele já foi condenado em primeira instância, mas claro, o processo não está transitado e julgado, ele está ainda com seus direitos políticos totalmente preservados e também com o seu direito de ir e vir, ele não está preso, né? Isso não significa que ele seja uma pessoa inocente, simplesmente não foi ainda julgado na totalidade. E o próprio final de um julgamento, digamos que passasse todos os trâmites, a justiça não condenar alguém, não significa que essa pessoa seja inocente. A justiça pode não condenar alguém por um erro processual. Algum promotor, algum advogado comete um erro, anula-se aquele processo e o réu, embora podendo até ter cometido determinado crime, ele sai dali ileso, como se nada tivesse acontecido, né? Como se não tivesse feito nada. Uma coisa é condenação de justiça, outra coisa é culpa de alguém. Às vezes as duas casas, às vezes não. Bom, depois o Ciro continua. Totalmente diferentes. Será mesmo? De um lado, Lula, um presidente que se diz de esquerda, que apoia o comunismo. E do outro, Bolsonaro, um presidente que se diz de direita, que apoia a ditadura. Na verdade, ambos servem ao mesmo senhorio, os verdadeiros donos do Brasil. O cartel dos banqueiros. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no meu governo, nunca ganharam tanto dinheiro, ou seja, se você pegar o histórico dessas empresas todas. Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, retomar um pouco, trazer novamente tranquilidade institucional para
para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana, os formadores de opinião, eu acho que ele é favorito. No entanto, só tem um homem capaz de acabar com esse cartel. Vejam bem, 50 milhões de compatriotas nossos estão vivendo o pão que o diabo amassou, na informalidade e no desemprego. O Brasil tem quase 1 milhão de senhoras que fizeram mamografia, que é um exame barato, descobriram um nódulo no seio e estão aguardando em 3 anos em média para fazer a punção para saber se aquilo é um câncer ou não. Cavalheiros, vamos botar a mão na cabeça, vamos pensar um pouquinho no coração, né? Só ganhar dinheiro é uma coisa importante, mas a gente tem um povo para alimentar. Nós temos uma gente para dar oportunidade, para ter dignidade, para trabalhar. E eu vou servir essa gente. A única forma de servir essa gente é fazer o Brasil que produz ser prestigiado. Só eu estou falando que vou ajustar a taxa de câmbio para organizar a competitividade sistêmica da economia brasileira. E tome pancada. Eu ouvi de um banqueiro que conversou com o Haddad, dizendo o seguinte, ele teve uma conversa com o Haddad, eu fui perguntar para ele, falei, e aí, o que você achou, dona? Ele não conhecia. Só do Haddad e tal, não sei o que, da conversa que eles tiveram, ele falou, eu achei ótimo, o problema dele é o partido. Então se ele fosse um tucano, talvez ele tivesse um problema dele. Ele equilibrando sobre essa desconfiança. Exatamente. Cada um conhece um. Também, e eu perguntei. Cada um tem o seu banqueiro aqui nesse programa. Ciro, falei, Haddad e Bolsonaro. Pra você, o que é melhor? Ele falou assim, pra gente tanto faz, só não pode ser o Ciro. Só não pode ser o Ciro. Bem, o último ponto que eu achei importante de a gente comentar aqui desse react do Ciro é sobre a questão da diferença de Bolsonaro e Lula. Todo mundo, porque um é diferente do outro. Assim, as pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes umas das outras, né? O que acontece aqui é que você compara o estilo de governo e você compara a quem eles servem, né? E nisso eles são absolutamente iguais, tá? O Bolsonaro e o Lula usam o mesmo tipo de governo, que é o tripé, chamado tripé econômico, né? Que é o taxa de câmbio flutuante, política de juros altos, né? E o superávit primário para gerar excedentes para pagar a dívida interna. Na verdade não se paga nada, na verdade apenas se rola a dívida, se transfere dinheiro através da política de juros altos para o setor financeiro rentista. E a outra parte deles é aquele acordo extremamente asqueroso que existe com o Congresso. Existe uma diferença entre você negociar com o Congresso, você abrir mão de determinados nacos de poder e de controle do orçamento, que no fundo, toda vez que você vai brigar por política, você quer o controle do orçamento do Estado, você não está, nenhum político, ou pelo menos os grandes políticos, a verdade é essa, ninguém está ali para brigar pelos direitos das minorias, no sentido de gays, de lésbicas, de mulheres, de nada disso. Eles estão ali para meter a mão no dinheiro do cofre, né? A mão na chave do cofre de uma nação. E nesse ponto, os dois são exatamente iguais. Eles têm conchados estranhíssimos com o Congresso, né? O Bolsonaro agora, ele foi inclusive além, nunca tinha sido tão longe nenhum presidente, mesmo o Lula e a Dilma ainda conservaram alguma coisa de controle do orçamento. O Bolsonaro abriu mão praticamente total do orçamento, né? Em prol do Congresso, e a única coisa que eles recebem realmente em troca é não ser derrubado dos cargos, né? Porque as pautas, nenhuma delas é a que eles defendem, as que passam no Congresso, as pautas são sempre contra o povo, as pautas são sempre extremamente estranhas e que beneficiam apenas uma parte mínima, ínfima da população brasileira. Então, nesses dois pontos, ou seja, o sistema econômico e aos senhores que eles defendem são iguais, idênticos. Agora um diz que é de esquerda, o outro diz que é de direita, um é contra a mamadeira lá de sexo, o outro diz que defende os gays, mas é um monte de coisas secundárias, né, que desviam a atenção daquilo que realmente interessa, que é fundamental, que é acesso à chave do cofre do país, né?
Além disso, ele falou mais algumas coisas. Falou lá da novela Pantanal, de uma cena em que o atual escritor botou lá uma discussão sobre o orçamento do país. E são coisas interessantes, mas se você quiser dar uma olhada no vídeo, eu vou botar o link do vídeo do react do Ciro aqui embaixo. Se quiser dar uma olhada lá, peguei esses cortes para comentar, que eu acho que já foi mais do que suficiente. Valeu todo mundo aqui. Se puder, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, dá uma força aqui pra gente. A gente agradece demais a presença de vocês e essa força que vocês nos dão. Valeu, até o próximo vídeo.